Olá, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a vida do santo do dia 4 de outubro. É o grande seráfico São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é chamado seráfico e o grande fundador de ordens. Nasceu em 1182, em Assis, na Itália. Pela vontade do pai, Francisco devia dedicar-se à carreira comercial. De gênio alegre, folgazão, sentia em si um forte pendor para os prazeres mundanos. Teve educação sólida, que recebeu da família, e uma profunda religiosidade. Fizeram-no evitar cuidadosamente as más companhias e dessa maneira guardar a inocência. Então teve uma educação bem interessante, Dos pobres ele era sempre um grande amigo, a ponto de ter formulado o propósito de nunca despachar o indigente sem lhe dar uma esmola. Aconteceu certa vez que um mendigo viesse pedir uma esmola, quando Francisco se achava muito ocupado. Não querendo ser interrompido nos afazeres, negou-lhe o auxílio. Grande foi-lhe, porém, o arrependimento, quando se lembrou do propósito que fizera. Imediatamente largou o serviço, correu atrás do pobre e deu-lhe a esmola. E nessa ocasião, fez o voto de nunca negar auxílio a um pobre que lhe pedisse. Então agora ficou mais sério, esse propósito que ele tinha. Deu-se um dia, acaso, Francisco não ter consigo meios para dá-los ao mendigo. Dar a esmola que o mendigo precisava, Resolutante, tirou o manto e trocou pelos farrapos daquele pobre miserável. Dando um passeio a cavalo, aconteceu que um leproso lhe estendesse a mão, pedindo esmola. Francisco apeou, deu ao pobre homem uma moeda. Ao ver a mão do leproso, teve arrepios e horror, até nojo. Envergonhado dessa fraqueza, tomou a mão do doente e beijou-a ternamente. Pouco a pouco, se formou em Francisco o desejo de desfazer-se de tudo que é do mundo e procurar a solidão e entregar-se inteiramente à vida de oração. De um lado, sentia em si o impulso da graça, mas do outro, chamava-o o mundo, a família, a sociedade. Longo tempo ficou Francisco na indecisão, porque ele não sabia qual caminho a tomar. Sem saber por que caminho enveredar, a que caminho enveredar, em fervorosa oração pediu a Deus que o esclarecesse e o guiasse para ele descobrir qual o caminho que ele deveria tomar. E finalmente lhe pareceu em um certo lugar do mundo. O primeiro a quem comunicou essa resolução foi ao reitor da igreja de São Damião. Então, depois da oração, ele teve mais ou menos uma inspiração, uma noção
do jeito que ele iria viver neste mundo, como que é que ele ia passar aqui nesse mundo. E ele pediu a este reitor, né, esse padre dessa igreja, que o aceitasse como companheiro, porque ele queria servir a Deus, assim, dedicar a sua vida toda inteira ao serviço de Deus e principalmente à oração, né? E este reitor dessa igreja de São Damião, ele consentiu. Então, Francisco foi morar aí com esse padre, né? Mas Francisco, que tendo conhecimento o pai de Francisco, tendo conhecimento da resolução do filho, protestou, não quis aceitar. Ele era completamente contra essa ideia de Francisco, chegando a maltratá-lo fisicamente, ou seja, bateu no seu filho e obrigou, na presença do bispo de Assis, a renunciar todos os bens. Isso quem fez foi o pai de Francisco. Francisco não se intimidou. Não se intimidou e tirou até a própria roupa e entregou tudo ao pai, dizendo: até esse dia eu te chamei de pai. Agora poderei dizer com toda razão: Pai nosso que estais nos céus. Porque só nele pus a minha única esperança. Por diversas vezes, ainda Deus mostrou a Francisco sua vontade relativamente à vocação, ao chamado, né? Até que um dia, assistindo Francisco à Santa Missa, participando da Santa Missa, ouviu estas palavras: não deveis possuir nem ouro, nem prata, e não ter nas vossas cintas dinheiro, como propriedade vossa, nem tampouco bolsa, o caminho, nem tampouco bolsa, o caminho, nem calçado, nem bordão. Essa passagem é de Mateus 10, 9 e 10. Conheceu claramente que esta regra que Deus lhe dera para observar, esta era a regra que Deus deu para que ele pudesse observar, pudesse viver, né? Acabada a Santa Missa, deu aos pobres todo o dinheiro que possuía. Tirou os sapatos, vestiu-se de um grosso hábito, uma grossa túnica, cingiu-o de um aspecto de um cordão áspero, um cordão de algodão, e tomou a resolução de viver a pobreza apostólica, a pobreza extrema, ou seja, a partir de ali começou a viver da providência divina, sem se preocupar em ter algo, algo de material, por assim dizer. Transformou-se assim em um penitente público. Então todo mundo podia perceber que ele era um penitente pelo modo dele se comportar e também de se vestir, se portar. Procurou os centros da cidade. Isso é interessante, Procurou o centro da cidade, pregando por toda parte a necessidade da penitência. Isso é interessante, Tão eloquente era o seu aparato que pecadores converteram e outros se ofereceram para acompanhá-lo, Então ele começou a partir de aí a adquirir, conquistar admiradores, discípulos, que decidiam viver no mesmo estilo de vida que São Francisco estava vivendo.
Destes companheiros surgiu uma inspiração. Quando eram 12 já, 12 companheiros que estavam vivendo essa vida de penitentes, Francisco mudou-se para as aldeias, eles mudaram para as aldeias das cidades, como ordem de pregar a penitência. Então aí já queriam ser pregar com o seu testemunho a vida penitente. Em vez de dar-lhe dinheiro para a viagem, recomendando-lhes a palavra do salmista que diz: entrega ao Senhor aos teus cuidados, e Ele te sustentará. Aos companheiros, cujo número crescia dia a dia, Francisco deu a norma de vida para que eles pudessem viver. A primeira regra da aprovação de Inocêncio III, quem aprovou a primeira regra foi Inocêncio III, no ano de 1209. Francisco e os companheiros fizeram votos solenes diante do sumo pontífice, ao qual o nomeou como superior da ordem. E a esta origem deu a célebre ordem franciscana, hoje dividida em muitas famílias monásticas, e quase todas animadas pelo espírito do fundador. Tanto bem fizeram e ainda fazem no mundo atual, trabalhando pela glória de Deus e pela salvação das almas. Essa é a missão dos franciscanos. E obtida a aprovação da regra, Francisco voltou para Assis, onde deixou a residência numa casa pobre e abandonada, onde ele foi residir numa casa muito simples, pobre, abandonada, na igreja chamada Porciúncula. Lá morou Francisco muitos anos, entregue inteiramente a uma vida de penitência e oração, a vida entregue completamente ao próprio Deus. Dessa casa de Porciúncula, enviara companheiros como missionários da penitência e do desprezo do mundo. Recomendava-lhes o espírito de penitência, da mortificação e do desprezo do mundo. E dizia-lhes: não vos incomodeis com o conceito dos homens, que vos desprezam como loucos e tolos. Pregue a simplicidade, a penitência, confiando naquele que venceu o mundo pela humildade. Isso é o que dizia São Francisco. É Ele e o seu Espírito que fala por vossa boca. Não troqueis o reino do céu por algumas vantagens torpes, e não desprezeis a quem não vive como vós. Deus é Senhor deles, como vosso. É fácil lhes chamar a si por outros caminhos. Então, não desprezar aqueles que não tinham a vida de penitência, mas tentar fazer eles entender o caminho que eles precisavam percorrer. Os beneditinos, a quem pertencia a igrejinha do terreno adjacente, deram-nos a Francisco, aquele terreno onde eles estavam morando, porque ali pertencia aos monges beneditinos. E os seus companheiros, aí então, construíram, junto com Francisco, iniciaram uma pequena construção. E Francisco aceitou o presente com muita satisfação, apesar de ele dizer que não queria nada de bens materiais, mas ele precisava para viver com seus irmãos. Ganhou um presente e ele aceitou com satisfação e com alegria.
O maior cuidado do santo era dar aos companheiros e seus discípulos uma sólida educação religiosa, como era necessário a homens que se destinavam a ser instrumentos na mão de Deus para a salvação das almas. Em todas as virtudes, lhe servia de exemplo o mais perfeito. A penitência que os outros pregavam e que queria que pelos seus fosse pregada. Teve Francisco o principal representante, ou seja, São Francisco foi o principal representante da vida de penitência, né? Dessa pregação viva, deste testemunho, né? Raras vezes tomava comida cozida, São Francisco, na vida de penitência. Tomando-a, entregava-lhes ao gosto, né? Ele comia muito pouco. Misturando com a comida, olha para vocês verem que coisa interessante, cinza ou água, para a comida ficar ruim, para não comer muito, né? Além dos 40 dias do jejum quaresmal, intercalava Francisco com outro jejum equivalente, que começava depois da Epifania. Do jejum eram os dias entre as festas de São Pedro e da Assunção de Nossa Senhora, as festas de São Miguel, a festa de São Miguel e dos outros santos, os outros santos anjos, né? Eram acompanhados de jejuns de 40 dias, olha só. Servia-lhes de leito o chão nu, fazendo de travesseiro uma pedra ou um pedaço de madeira. Eita quá! O hábito lhe fizeram de um tecido grosseiro, né? Um tecido paupérrimo, né? O pior tecido que tinha era a roupa dele. Todos os dias sujeitava o corpo a duras flagelações. A intenção em todas essas mortificações era fazer penitência pelos pecados cometidos próprios, né? E para precaver dos pecados futuros, bem como para defender-se contra as tentações impuras. Porque tem algumas tentações, muitas delas, que elas só são vencidas pela penitência. E ele descobriu isso muito logo e foi viver essa vida de completa penitência, né? Acometido uma vez de tentações fortíssimas contra a pureza, o santo homem revolveu-se nas neves, a ponto de perder a sensibilidade. Olha que coisa interessante, né? Ao invés de se entregar às tentações, lutou contra elas, né? Fazendo penitência. A humildade de Francisco não era menor do que o seu espírito de penitência. Então, humildade e penitência tinham o mesmo patamar. Não tolerava palavra em seu louvor. Não elogieis a ninguém, enquanto não lhe souber o seu fim. Ninguém é nada mais e nada menos do que é aos olhos de Deus. Pergunto por um dos companheiros sobre o conceito que de si próprio fazia. Respondeu. Ele perguntou para um companheiro o conceito que ele fazia de si próprio, né? Aí o companheiro respondeu: julgo não haver no mundo pecador mais indigno do que eu. E continuou: se Deus, em sua misericórdia, tivesse dado ao homem mais perverso as graças que se dignou de proporcionar a mim, não duvideis que este homem seria mais grato e piedoso do que eu. Nossa, interessante, né? Foi ainda por humildade que se deteve a ordenação sacerdotal, ou seja, ele não foi padre. Por humildade, porque ele não se achava digno. Na verdade, ninguém é, né? Mas às vezes uns têm a prepotência de achar que são. Que se deteve a ordenação sacerdotal, porque ele se julgava indigno de ser um padre. Tratava os sacerdotes com todo respeito e dizia: se ao mesmo tempo
me encontrasse com um anjo e um sacerdote, primeiro beijaria a mão do sacerdote e depois cumprimentaria o anjo. Devo mais respeito àquele que segura nas mãos o corpo santíssimo de Jesus Cristo. Então aqui, gente, é bem interessante isso aqui, né? Quer dizer que da pobreza que o santo homem observava e dos seus exigia que observassem, né? Essa é a pergunta que se faz. Será que esse santo homem que vivia a plena pobreza exigia também que os seus seguidores, né, vivessem realmente aquilo que pregava? Pobreza quer dizer que a pobreza do santo homem, que o santo homem observava e exigia dos seus companheiros. Do seu amor a Deus e ao próximo, da sua devoção à Sagrada Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, da devoção filial à Santíssima Virgem e também aos outros santos. E as demais virtudes, cujos exemplos são tão numerosos que se enchiam os livros narrando-as. Depois da conversão, Francisco renunciou a toda a sua propriedade e sentia o prazer em não possuir coisa alguma e sofrer o sacrifício da pobreza, né? A pobreza, dizia São Francisco, é o caminho da salvação, o fundamento da humanidade, a raiz da perfeição. Produz frutos escondidos, mas que se multiplicam de 1000 maneiras. A pobreza era uma senhora rainha, mãe e esposa. A Deus pedia instantemente que fosse a sua herança e o seu privilégio, a pobreza. Na oração, nos transportes do amor, não achava outra expressão a não ser esta: meu Deus e meu tudo. Conversando sobre Deus, refletia-lhe no semblante a mais pura alegria. O amor ao próximo o impelia a servir aos doentes e a socorrer os necessitados e consolar os aflitos. O desejo de converter os infiéis, de derramar o seu sangue por amor a Deus, levou-a a empreender uma penosa viagem até a Síria e apresentar-se-lhe ao sultão de Icônia como pregador da penitência. A devoção de Francisco à Sagrada Paixão-Morte de Nosso Senhor foi tão extraordinária que Deus quis recompensá-lo com um milagre inaudito. 2 anos antes da sua morte, praticou, segundo o costume, o jejum quaresmal em preparação para a festa de São Miguel, a quaresma de São Miguel, né, que foi ele que criou. Para este fim, e retirá-lo ao Monte Alverne, no dia da exaltação da Santa Cruz. Arrebatado em êxtase, viu que do céu descia um luminoso serafim. O anjo tinha 6 asas e Francisco reconheceu nele a figura de Nosso Senhor crucificado, com 5 chagas. Ao mesmo tempo, o santo homem sentiu no lado, nas mãos e nos pés as chagas se abrirem. E essa chaga dilacerou, essa chaga gotejou, né, essas chagas gotejaram sangue. Embora Francisco procurasse esconder-se cuidadosamente, não o conseguiu. Foram-lhe vistas no corpo vivo e morto estas chagas, causando-lhes grandes dores, mas Francisco julgou-as venturoso em poder sofrer com Nosso Senhor. 2 anos depois desta visão, Francisco caiu gravemente doente e, sentindo a morte aproximar-se, fez transportá-lo para a igreja de Pociúncula, onde, deitado sobre o chão, recebeu com muita devoção os santos sacramentos, entregando-o logo depois a sua alma ao Criador.
Antes de expirar, recomendou aos irmãos da ordem a fiel observância da regra, dando-lhes a bênção, disse: Ficai firmes no temor de Deus e nele perseveres. Bem-aventurados aqueles que perseverarem na obra começada. Vou para Deus e recomendo-vos a sua benevolência. Tendo assim falado, quis que o levasse aos capítulos, que lessem, Lessem os capítulos da Sagrada Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo do Evangelho de São João. Terminada essa leitura, começou ele mesmo a recitação do Salmo 141, até as palavras: Tirai a nossa alma do cárcere, para que eu louve o vosso nome. Os justos estão à minha espera, para que me deis a recompensa. Foram-lhes estas as últimas expressões de São Francisco. E ele morreu no ano de 1226, com apenas 45 anos. Muito antes, tivera a revelação do perdão completo de todos os seus pecados. Em outra ocasião, lhe foi assegurada a sua eterna salvação. Embora essas revelações lhe servissem de grande consolo, nem por isso quis atenuar o rigor da penitência e deixar de chorar os seus pecados. Suposto que tivesse cometido o mais leve pecado, e isto uma vez só, motivo teria de sobra para chorá-lo toda a vida. Muitos e grandes milagres fez São Francisco, antes e depois da sua morte. O Papa Gregório IX o canonizou no dia 16 de julho de 1228. O corpo de São Francisco repousa debaixo do altar-mor da Catedral de Assis. Por uma permissão especial de Deus, aconteceu que, durante 6 séculos, ficasse ignorado o jazido das santas relíquias, e só em 1818 foram encontradas e autenticamente reconhecidas. São Francisco de Assis, rogai por nós.